Videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos, aqui na CWB Comunicação. Olá, meus amigos, minhas amigas, a doutora Sabina chegou aqui nesta sexta-feira, dia 31 de outubro. Como vocês estão? Espero que estejam bem, muito bem. Temos hoje o imenso prazer de apresentar para vocês mais um programa e, sem dúvida, será um sucesso, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Mas ela não está aqui nos nossos estúdios, ela está em Santo André. Santo André é uma cidade do ABCD, que engloba ali a capital de São Paulo, mais essas regiões, que no caso a gente tem a Grande São Paulo, que dentro da Grande São Paulo nós temos São Bernardo, Diadema, Santo André e São Caetano e outras cidades, Ribeirão. E o que acontece? Esta nossa amiga hoje, ela é a Marli Vizin, da cidade de Santo André. Mas antes disso, eu não posso deixar de falar para vocês que o nosso videocast tem sido, assim, um grande sucesso. As pessoas estão trazendo sugestões de outros temas e logo, logo aí para 2026, nós teremos muitas novidades para vocês. Sem esquecer que a nossa rede CWB Comunicação é a maior rede da região. E nós temos muitas novidades chegando aí também, em termos da CWB Comunicação. Nossa transmissão é ao vivo pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Mas você pode estar, neste momento, compartilhando também com seus amigos, que é muito importante levarmos formação e informação para as pessoas. Quero deixar registrado aqui o meu abraço para toda a cidade de Bebedouro, as cidades próximas, né? Sertãozinho, Monte Azul, Pitangueiras e tantas cidades aí que têm acompanhado também o nosso programa. Então, isso é motivo de muita alegria para nós, porque como sempre trazemos conteúdo relevantes e que podem mudar a história de vida de muita gente. Você sabe que as pessoas param, às vezes, e falam, olha, fala de tal tema. Aí a gente tenta procurar uma pessoa especialista no tema e trazer, né? Então, esse programa ele tem feito isso. Então, no geral, nós trazemos aqui advogados, mas trazemos também outros especialistas, como você já tem acompanhado aqui, como nós já tivemos alguns programas, tá? Então, sem mais delongas, através do link hoje direto da cidade de Santo André, temos a presença lá de Santo André, mas através do link, a Marli Vizin estará nos dando a honra, né, de participar conosco aqui do nosso programa. Falando da Marli Vizin, ela é doutora, e é doutora mesmo, viu? Doutora com doutorado. Inclusive, eu estava até explicando aqui para o nosso amigo a diferença, né? Então, assim, ela é doutora com doutorado, ela é doutora em educação, ela é professora, é coordenadora do Centro Universitário Fundação Santo André, e a faculdade na qual eu me formei, né? A minha segunda graduação foi em Direito, que a primeira foi Pedagogia. E, além disso, a Marli Vizin também é escritora. Mas a Marli Vizin, ela tem eu posso falar com propriedade que eu tive a honra de trabalhar com Marli Vizin em Diadema. Então, ela já foi diretora de Departamento de Educação Especial. A Marli Vizin, ela vai falar mais ainda, né? Porque ela fala, e vai falar da formação de todo o trabalho de educação inclusiva que ela desenvolveu aí na cidade de Diadema e tem desenvolvido no Brasil inteiro. E as publicações dela também são incríveis, ela vai falar um pouco também. E o tema que ela vai estar trazendo aqui para nós hoje, através do link, é alunos de inclusão, quais são os seus direitos? Então, dentro do nosso programa Direito Sem Dúvida, então, quais são os direitos dos alunos de inclusão? Então, eu quero receber, através do link, lá diretamente de Santo André, 400 quilômetros da cidade de Bebedouro, a nossa querida doutora, professora Marli Vizin. Boa noite, Marli Vizin. Boa noite, boa noite.
Sabina, olha, é um prazer imenso estar aqui com você, é um prazer imenso compartilhar contigo um pouco das minhas indagações, um pouco dos meus questionamentos e da minha trajetória, né? Você pôde acompanhar essa trajetória. Diadema foi uma das cidades pioneiras na década de 90 para implantar um processo de inclusão de alunos com deficiência e aí a gente pôde ter o prazer de estarmos juntos, né? Assim, trocarmos experiências. Foram momentos difíceis, porque não é um tema fácil de discutir, é um tema que hoje as pessoas até escutam melhor, mas ainda tem muita resistência, ainda você tem muitos medos, muitos mitos, né? E eu provocativamente coloquei o tema alunos de inclusão, né? Exatamente porque eu sempre falo que as pessoas que têm algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno ou algum tipo de uma marca muito visível e que estatisticamente ela não é comum a todos, né? Porque um dos dados da deficiência é dados estatísticos, né? Então, a normalidade ou a anormalidade está dentro de uma curva de Gauss, né? O que está dentro da curva de Gauss é o que a gente chama de normal. O que está abaixo da curva de Gauss a gente chama de deficiência. E o que está acima da curva de Gauss a gente chama de superdotados, de altas habilidades, né? E eu provocativamente coloquei esse termo porque eu não gosto dele, né? Ele, para mim, é um termo pejorativo, ele é um termo depreciativo e que traz novamente a marca da exclusão e não da inclusão. Porque quando eu digo eu tenho 2 alunos de inclusão, eu estou dizendo que eles são menos importantes do que os meus outros 30, 35 alunos. E eu não estou dizendo isso tão simplesmente, eu estou dizendo isso porque eu escuto esse termo nos últimos 10 anos, mais ou menos, com muita frequência. Ele acabou pegando, foi um título que pegou, em vez de você falar assim, ó, ele lançou-se o Estatuto em 2015, da pessoa com deficiência, todo mundo busca falar PCD, pessoa com deficiência, mas na prática isso não deu certo, me parece. Me parece que a resistência das redes, a resistência dos professores, em entender que ele é um aluno, independente do que ele tem. Ele pode ter transtorno do espectro autista, ele pode ter síndrome de Down, ele pode ter paralisia cerebral, ele pode ter surdez, cegueira, e antes de tudo, ele é uma pessoa, ele é um aluno matriculado numa escola X, Y. E, portanto, ele faz parte do meu grupo de alunos numa sala de aula. Então, essas foram indagações que sempre me perseguiram. A primeira reflexão muito que eu fiz isso foi o que depois virou um livro, que é a questão da deficiência, né? Então, essa coisa de denominar o outro como deficiente como se fosse uma coisa qualquer coisa que eu te denominar tá bom, né? Então eu passei a estudar a repercussão que a deficiência tem no cotidiano escolar. Isso gerou um livro, né, que trouxe depoimentos de professores, né, coisas que a gente fala hoje e que as pessoas pensam assim, não é verdade, né? Tem gente que ainda hoje fala assim, não fica olhando muito para aquele menino que tem problema, que é doentio, porque senão você está grávida e teu filho vai ficar igual ele. Então, existe ainda muito mito, muita coisa notícia. Então, a partir daí, eu comecei a estudar representação, fui estudar políticas públicas, fui estudar
as questões das interfaces entre a deficiência e o cotidiano escolar, o que significava a formação inicial e continuada dos professores, por que das resistências na questão de parcerias mesmo, como é que se faz as parcerias entre o professor de educação especial e o professor da educação infantil, ou do ensino fundamental, ou do ensino médio, ou do ensino superior, né? Que é um outro pedaço que hoje eu vejo que tem uma resistência muito grande. E graças, né, à luta dos movimentos, às políticas públicas, o empenho de muita gente, hoje muitas pessoas com deficiência ou com transtorno do espectro autista estão chegando no nível superior, mas que não é tão tranquilo o processo de inclusão, não é não. Então, essa sou eu um pouquinho, já passei um pouco por todos os momentos da educação especial. Eu comecei no Estado, em salas especiais, trabalhei em instituições especiais, tipo a APAI, a ACD, a Escola da Carminha, a Escola de Indianópolis, que trabalhava muito com autismo. Depois, com o movimento todo da inclusão, aí eu fui para as redes públicas, comecei em Santo André, que foi a primeira cidade a fazer a implantação desse programa, e depois Diadema foi a segunda cidade, aí se alastrou São Bernardo, Mauá, São Caetano, e aí o movimento cresceu. Hoje eu acho que, basicamente, nenhuma escola hoje literalmente negará uma vaga para uma pessoa com deficiência. Mesmo que, na hora da matrícula, a pessoa diga: mas olha, nós não temos professor especializado, olha, a gente não tem atendimento especializado, será que não seria melhor ele ir para uma escola especializada? Eu não posso negar a vaga. Se a mãe falar que eu quero matricular ali, é ali que meu filho vai se matricular. Mas, muitas vezes, diante desse discurso, as mães recuam, né? Com medo e acabam recuando. Então, é isso, amiga. Eu estou super feliz de estar aqui, mesmo a 400 quilômetros de distância, né? Sinta-se abraçada, sinta-se muito aconchegada e querida, porque você é uma querida. E você sabe, Marli, que assim, eu estava em Diadema, até domingo eu estava por aí, sabe? E é tão caloroso estar em Diadema, estar perto de vocês aí, de todo o pessoal. Deixa a gente muito feliz, que é a nossa raiz, né? Então a gente não esquece nunca. E assim, você sabe que aqui no Facebook tem muitas pessoas aqui te dando boa noite, tem alguns recados aqui. Olha, o Edson deu boa noite, o Luiz Carlos também. A Claudineia é professora do Estado, ela te conhece, ela colocou que você é uma excelente professora. Além disso, ela diz o seguinte, que esse assunto é maravilhoso e aprendemos muito. Parabéns, Marli, pelo seu trabalho. Aí tem uma outra aluna, que agora é Ana Paula Brasil. Boa noite, quero agradecer à professora Marli e todos da Fundação pelo apoio e inclusão do meu filho Micael Brasil. Então, ela te conhece. O Micael é meu aluno, ele tem transtorno do espectro autista. Então, ela está agradecendo, O CWB coloca, né? A questão da boa noite, né? A Andréia, ela põe professora Marli maravilhosa, todo dia compartilhando os seus saberes, amo demais. Valdecida, boa noite. A Claudineia, a Claudineia colocou que não é professora não, tá? Então é outra Claudineia, então tá ótimo, Claudineia. Reconsiderando aqui, mas a Claudineia coloca que o tema é maravilhoso e parabéns pelo seu trabalho. Ô Marli, você sabe que eu estou te olhando? Eu estou lembrando de uma amiga nossa, a Sônia Krupa. Minha amiga, tenho muito contato com ela.
Nossa, gente você é conversa. muito parecida com a Sônia Krupa. Parece que eu estou falando com a Sônia Krupa. Vamos Você convidá-la sabe, também, que tem muito conhecimento, né? você sabe que muita gente confundiu com a Sônia, né? Acho que é porque eu e ela temos um estilo de cabelo muito parecido. E então, sempre quando a gente está junto, alguém pergunta: vocês são parentes? Vocês são irmãs? Né? Mas é por causa que nós temos um corte muito parecido de cabelo, então é isso. Mas a Sônia é uma querida também, está lá numa batalha grande, lutando com a questão do que está acontecendo na rede pública de São Paulo, que é lamentável, né? Então a gente anda alguns passos para frente, alguns outros para trás. O último decreto inclusivo relacionado à inclusão, ele é um retrocesso, né? Porque a gente luta muito pela formação, pela boa formação. A gente acredita que um professor bem formado, ele consegue articular um bom projeto pedagógico, ele desenvolve um bom trabalho e ele vai lutar pelos direitos de todos na escola. Porque se um projeto pedagógico contemplar a questão da deficiência, ele vai buscar ações para isso. Então, a gente sabe da dificuldade que hoje tem de ter professor especializado na área da educação especial. Com as mudanças que teve com relação ao curso de pedagogia, né? Que antes o curso de pedagogia era um curso que ele complementava o magistério, né? As pessoas faziam o magistério, se formavam como docente e vinha para o curso de pedagogia para fazer complementação de estudos, ou para ser orientador pedagógico, para trabalhar como diretor, ou para trabalhar como inspetor de ensino, ou para trabalhar como supervisor de ensino. Com a eliminação do curso de magistério, o curso de pedagogia assumiu uma carga muito grande de tentar formar o professor e, ao mesmo tempo, ter de dar uma visão de gestão. E aí, no curso de pedagogia, existia as habilitações também na área da educação especial. Então, era uma habilitação densa, porque você fazia 4 anos de estudo de uma habilitação. Fosse ela na área da deficiência intelectual, da surdez, da cegueira, da deficiência física, eram 4 anos de estudo. Com a eliminação das especialidades do curso de pedagogia, as habilitações desapareceram também. Então, elas viraram cursos de pós-graduação com 360 horas. Então, ela ficou um curso mais reduzido e ainda polivalente, porque, assim, não é um curso que dá um aprofundamento numa área, é um curso que dá um pouco de cada área em 1 ano e meio de curso de pós-graduação lato sensu. O Estado de São Paulo tentou até fazer um curso mais denso, mas acabou não emplacando muito esse curso, não. Porque muita gente não vai fazer um curso de pós-graduação para estudar 2 anos e meio, ele pode fazer em 3 anos um mestrado profissional. Ele vai fazer mestrado profissional. Então, o que está acontecendo? Hoje a gente está recebendo professor de educação especial com uma bagagem bastante deficitária. Fora isso, ele, para trabalhar no AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, que é um dos direitos que todo aluno tem. Toda escola que tem alunos com deficiência, com transtorno, né, ou com altas habilidades, tem o dever de ter uma sala de EE. Só que essa sala de EE, ela é condicionada ao número de alunos, ao dinheiro direto na escola, ao programa das ações articuladas. Então, nem toda escola tem o direito de ter essa sala. Então, às vezes, eles fazem polos, né? Montam uma sala de AE para atender 3, 4 escolas, ou 5 escolas, porque atende-se os alunos no contraturno, né? O aluno vai de manhã na sala comum, à tarde na sala de EE. E ele só pode ir, no máximo, 2 vezes por semana. E ele tem que ficar, no máximo, 2 horas por semana também.
É 1 hora de atendimento num dia, 1 hora no outro. Porque ela é uma sala para complementar os estudos. Só que quando ela é sala polo, esse professor muitas vezes não tem como conversar com os professores das crianças nas escolas. Então você não tem uma articulação desse professor de AE com o professor da sala. Então fica um trabalho truncado, um trabalho que corre na paralela, né? Não ajuda muito o aluno. Então muitas vezes também tem a dificuldade. O aluno vai de manhã na sala comum, mas não tem quem leva ele à tarde na sala de AE. Então ele também perde com isso. E aí, bom, mas tudo bem, ainda a gente está conseguindo ter alguns professores de AE. Só que o que aconteceu? Agora, esse último decreto do dia 21 agora de outubro, eles colocam que pode-se ter um professor de AE desde que ele tenha 80 horas de estudo na área de educação especial. Então, aí nós voltamos para trás, né? A gente lutou tanto para a melhoria da formação do professor de AE, de fazer um professor mais com mais bagagem de educação especial, até para fazer essas articulações, e agora vem um decreto e fala, não, na falta pode ter um professor que tem até 80 horas de estudos de AE. Aí é nada, né? Você sabe, Marli, que eu estava olhando aqui no decreto, o que eu vejo assim, de positivo, em parte, é a questão da dispensa de laudo médico. Porque eu lembro que antigamente a gente às vezes tinha criança, né, que precisava do atendimento especializado e a dificuldade do laudo médico, até mesmo porque a comunidade como um todo é muito assim carente, não tinha convênio médico, dependia do sistema único de saúde e era difícil conseguir um médico que desse um laudo. Então esse laudo às vezes levava até anos. Aí aquele aluno ficava conosco na escola muito tempo e a gente não conseguia um professor ali para dar essa atenção, esse atendimento mais individualizado. Então, com esse decreto, é claro que tem algumas questões que elas estão retroagindo, mas a gente, entre aspas, aí também tem esse avanço. Eu lembro que era uma dificuldade muito grande quando eu era diretora de escola, professora também, e essa dificuldade aí do decreto. Mas é claro que tem, assim, muito a avançar, né? E realmente teve uns retrocessos. Ô Marli, você sabe que a gente tem um pote aqui de perguntas para você? Ah, por favor, pode ser. Pode. Você sabe que o direito sem dúvida, até para vocês entenderem, o direito sem dúvida é assim, a gente sai daqui zerado de dúvida. Então hoje você vai zerar, o que você não zerar, depois vai para o seu direct para você responder. Então vocês que têm dúvida, por favor, mandem aqui que hoje nós estamos com a Marli Vizin. Ela é especialista, gente, em educação, é doutora pela Universidade de São Paulo, porque para chegar na Universidade de São Paulo e ser doutora, não é para qualquer um não, hein, Marli? Parabéns. A gente vai para a primeira pergunta. Eu faço assim, eu faço a pergunta e aí você responde, tá bom? E se vamos ver, se de repente não tiver a resposta, o que eu acho muito difícil, porque você é uma mulher que vem trabalhando nessa questão. Objetiva, né? Mas a gente vai aprendendo todos os dias, Olha só. Isso, ó. Vou para a primeira pergunta, ó. A psicopedagoga do meu filho me orientou a pedir que a escola fizesse o PEI, né? Para ele, mas a escola estadual não quer fazer. Existe obrigação da escola em fazer esse plano de ensino? PEI, plano de ensino. É um direito da criança ter. O Estatuto da Criança com Deficiência, ele estabelece, sim, que é necessário ter um plano individualizado de atendimento.
Esse plano individualizado é o plano educacional individualizado, onde a escola tem, se ela tem um profissional de AE como parceiro, ela pode sentar com esse professor de AE, junto com os professores que dão aula para essa criança, e estabelecer o quê? Quais são os objetivos que eu vou ter com esse aluno, que conteúdos são necessários, quer dizer, eu não posso abrir mão para que ele possa aprender outras coisas, né? Porque a gente sabe que algumas crianças não vão conseguir se apropriar, às vezes, de tudo no tempo que os outros estão se apropriando. Então, dentro dos 200 dias letivos, eu vou ter de elencar algumas coisas que são prioritárias para essa criança, para que ele atinja até o final do ano. E isso a escola tem de fazer, sim, sob pena de que eu possa, amanhã ou depois, dizer que meu filho ficou 5 anos na escola, né? Foi passando de ano em ano, e ninguém ensinou ele nada, né? E, inclusive, esse plano ele é discutido também com a família, não é só entre os profissionais da escola, ele é discutido com a família, porque muitas vezes as mães, os pais, eu falo que é um direito deles. Todo pai, toda mãe, quando entra na escola, ele tem que saber qual é o projeto da escola. Aliás, a escola deveria, no ato da matrícula, entregar um caderno para o pai, para a mãe, dizendo, olha, aqui está o projeto nosso da escola. O que a gente quer formar, como que a gente quer formar, qual é o nosso conteúdo, quais são os nossos projetos. Está aqui, tá certo? Está aqui as regras do conselho, está aqui os deveres e os direitos. Está aqui. Projeto político-pedagógico da escola não é documento para ficar na gaveta da diretora. Não é documento secreto, não foi feito na escola, ninguém pode ver. Não. É um documento que mostra para mim qual é o objetivo dessa minha escola. Portanto, se o meu filho tem algum tipo de necessidade mais específica, seja por uma deficiência intelectual, auditiva, visual, transtorno do espectro autista, outros transtornos, eu tenho de ter um plano detalhado, né, um plano educacional detalhado, individualizado para ele, porque talvez em 200 dias letivos ele não vai conseguir preencher todo aquele conteúdo, mas ele tem de preencher alguns conteúdos para ir para o ciclo seguinte. Então, isso é importante, ela pode exigir da escola, é uma resistência, assim como a escola faz resistência, por exemplo, quando você tem um aluno superdotado, que ele tem o direito de suplementar e fazer um avanço na série, e a escola tem de fazer o registro disso para provar o avanço, a escola geralmente resiste. Mas é um direito, ela pode exigir isso pela Secretaria de Educação, pela Promotoria Pública, ela pode exigir que ela tenha o direito. Outra questão. Na minha cidade existe o AEE nas escolas municipais, mas nas estaduais não tem. Como exigir o AEE para meu filho que vai para o ensino fundamental no estado? Então, o AE é uma política que surgiu em 2008, chama-se Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. E ela instala, desde 2008, esse atendimento educacional especializado. O governo instala essa sala, tá? A gente chama de salas multifuncionais. O governo, através da Secretaria de Educação, que determina a demanda que eles têm, ele instala uma sala multifuncional, onde você recebe um computador, com teclado ampliado, com teclado em braille, impressora em braille, lupas, bengalas, material diverso você recebe. E trabalha nessa sala um professor especializado. Geralmente, esse professor ele vai responder à demanda que as escolas têm.
Então, se a demanda é mais para deficiência intelectual, ele vai responder mais para deficiência intelectual, mesmo que apareça lá o surdo, cego, e aí ele vai ter de procurar apoios, né? Porque se ele não domina Braille, e ele vai ter de fazer material em Braille, ele vai ter de procurar apoios para fazer isso. Lamentavelmente, o Estado tem negligenciado na questão da implantação do AEI. Aqui em São Paulo, muitos dos alunos que precisam de apoio do AEI têm feito esse apoio em instituições especializadas, tipo escolas especiais que acabam atendendo esse aluno num contraturno. É uma forma de dizer, eu ofereço o serviço, mas não ponho na rede. Outras vezes, eles atendem através dos... Aqui em São Paulo também tem os que chamam de NAIs, né? São núcleos espalhados na cidade e que agrega... eu falei para você, são polos, né? Então, é um núcleo que atende 5, 6, 7 escolas ao redor daquele núcleo, né? São os NAIs, os NAPS, tá certo? Que são voltados para a educação especial. Agora, se na cidade onde ela está não tem, ela poderia verificar na Secretaria de Educação do Estado por que não tem. Porque às vezes não tem por causa disso. Às vezes o número de alunos da escola do Estado não comporta uma sala de NAI. Não, desculpa, uma sala de AE. Ela não comporta porque não tem demanda para a sala, né? E isto é um erro, é o direito dele ter o atendimento. Só que se eu não tenho demanda, o sistema entende que não tem que fazer aluno ali, então vai abrir uma sala. Você tá vendo? Então, quem acaba fazendo essa coisa é as escolas através da pressão mesmo. Muitos pais acabam desistindo de pressionar, principalmente quando vai para o 6º ano, 7º, 8º, 9º, porque são professores especialistas. E aí, se não tem nenhum tipo de retaguarda, realmente o aluno acaba perdendo muito, porque ele vai ter aulas com diferentes professores que não têm orientação sobre a deficiência dele, que não vai fazer adaptações necessárias, e ele vai, vamos dizer assim, ele vai passar de ano a ano, às vezes você tem muito precipitado. Então, eu aconselharia ela a ir na Secretaria de Educação, entender melhor por que a escola até hoje não tem esse tipo de atendimento. Se for por uma questão de demanda, um aluno é uma demanda. O dela tem o direito de ter esse atendimento. Não vou dizer que vai ser fácil fazer isso, mas se ela pressionar, se ela acionar a promotoria pública do Estado, tudo ela consegue pressionar, ela consegue sim, mas ela vai ter que fazer pressão. Eu tenho outra questão aqui, Marli, mas eu vou deixar para depois do intervalo. Eu vou ler a questão, nós vamos fazer o intervalo, que tem os nossos patrocinadores, e aí você vai pensar não, você vai nos responder essa dúvida aqui, que nós estamos no direito, sem dúvida, pela CWB Comunicação. Olha só, posso exigir da escola que o acompanhante de sala seja formado em pedagogia ou uma pessoa do ensino médio? Essa vai ficar para após o intervalo, tá bom? Tá bom. Então, nós vamos dar uns minutinhos aí, a gente já retorna pela CWB Comunicação. Conto com vocês. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Outubro é o mês da saúde da mulher, da felicidade das crianças e da fé. Conte com o apoio do Comércio de Bebedouro nesse período mais que especial. Aproveite as oportunidades para oferecer carinho, afeto e um lindo presente a quem você quer bem. Associe-se à ASEAB e usufrua de todos os benefícios. Campanha Outubro Mais Que Especial ASEAB, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Bebedouro, a cidade coração. Tem empresário de Bebedouro que já garantiu sua vaga e vai descobrir com clareza como ter resultados na sua empresa.
E dia 10/11 começa aqui em Bebedouro a próxima turma do Desafio Empreendedor. Quer sentir essa mudança dentro da sua empresa também? Então clique no botão, garanta sua vaga e vamos trazer transformação para sua empresa. Receba nossas boas-vindas. Somos da Mega Serviços Imobiliários, especialista na compra, locação e venda de imóveis. Prestamos assessoria necessária à realização de uma transação segura e tranquila, com acompanhamento jurídico e operacional de qualidade. Possuímos profissionais capacitados e diferenciados para uma total eficiência e garantia nas intermediações imobiliárias. Teremos o maior prazer em realizar seus sonhos. Mega Serviços Imobiliários, 100% digital. Entre em contato com nossa central de atendimento 17 99125 8557. Mega Serviços, sempre junto com você. 181 mil é o que sua empresa pode pagar se não se adequar às novas exigências da NR1. A NR1 é a base de todas as normas regulamentadoras da segurança do trabalho. Ela exige que as empresas identifiquem riscos e façam gestão psicossocial. Treinem seus colaboradores. O descumprimento pode gerar multas que chegam a milhares de reais por colaborador. Sem contar os processos trabalhistas, afastamentos e até interdição das atividades. Cumprir a NR1 não é custo, é investimento em segurança, produtividade e proteção para sua empresa. Quer evitar riscos e organizar tudo de forma muito simples? A Humanacer faz tudo isso para você. Você está buscando escolher o espaço ideal para a sua empresa ou negócio? Essa decisão precisa ser tomada com calma e de forma certeira. Uma escolha errada no formato do seu escritório pode te dar muita dor de cabeça no futuro. Com a popularização de trabalhos que podem ser realizados online e profissionais buscando cada vez mais lugares e locais alternativos para trabalhar, a Cowork Bebedouro Comunicação tem a solução. Salas com locação a partir de R$30 a hora. Entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso fone WhatsApp 17 992 30 89 59. Ou se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Rua Ascânio de Carvalho, número 503, Centro Bebedouro. E venha conhecer os nossos espaços disponíveis. Salas mobiliadas, isolamento acústico, ar-condicionado, interfone com acesso à secretária e cafeteria, aluguel por hora, período, dia ou pacote de horas. Estamos te esperando. Estamos apresentando Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos. Voltando no nosso Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. Hoje, através do link, a presença da nossa querida Marli Vizin, professora doutora pela USP, especialista em educação especial e muito mais, uma trajetória belíssima na educação e atual coordenadora no Centro Universitário Fundação Santo André. O nosso programa está sendo transmitido pela CWB Comunicação através das redes sociais, Facebook e YouTube, Instagram também. E nós deixamos aqui, a nossa conversa está muito interessante, a nossa entrevista, e vocês sabem, o Direito Sem Dúvida, ele, de fato, ele vai tirar as dúvidas. E uma dúvida que chegou aqui para nós, e que nós deixamos para após o intervalo, é se eu posso exigir na escola que o acompanhante da sala, que vai acompanhar essa criança, ela seja formada em pedagogia ou seja um profissional de ensino médio. E a nossa especialista estará falando para nós sobre isso. Então, Marli? Olha, é o seguinte, o ideal seria que fosse um profissional da área de pedagogia. Muitos deles são, mas são estagiários, tá? A maior parte das redes, aqui, pelo menos na nossa região, Santo André, Diadema, Santo André, eles pegam muitos alunos de pedagogia e psicologia para serem auxiliares
chamam de auxiliar de inclusão, né? Ou ADI, auxiliar de desenvolvimento para a inclusão, né? Então, a maior parte deles são estudantes, mas são só estudantes, tá? Eles não são formados. Algumas redes preferem contratar esses ADIs, não são só um contrato temporário de estágio, né, que seria no máximo 2 anos. Né? É contrato por 1 ano, renova por mais 1 ano, né? Ou às vezes pelo tempo do curso que o aluno está. Atualmente, o curso de pedagogia também mudou um pouco as regras de estágio, então agora eles estão começando o estágio desde o 1º ano. Então você pode ter um tempo maior, mas na psicologia, por exemplo, o estágio começa só a partir dos 50% do curso feito. Então, eu diria, ela não tem como exigir isso, não. Tá? Não existe lei ainda que é obrigatório. Né? A maior parte da rede pega estagiários, tá? Contratados pelo CIE ou por um processo da própria prefeitura. Excepcionalmente, algumas redes têm feito concurso para esses profissionais, eles são efetivos, né? E aí o nível de escolaridade é até o ensino médio, eles não exigem nível superior não, tá? Porque na realidade esse profissional, ele não vai fazer o papel do AEE, certo? Ele é em geral um profissional que vai acompanhar o aluno ao banheiro, se troca a fralda, se precisa orientação específica na hora da alimentação, higiene, e muitas vezes, para ficar do lado desse aluno na sala de aula, por exemplo, se o aluno precisa fazer uma orientação mais específica, uma atividade, às vezes o aluno levanta várias vezes, quer sair da sala, então quem vai ficar coordenando esse movimento dos alunos é esse auxiliar, certo? Na realidade, não se deve transferir para esse auxiliar as funções do docente. O docente continua sendo docente, é ele que dá aula, é ele que explica, é ele que vai acompanhar o aluno. Só que muitas vezes ele não... O que eu escuto dos meus alunos é que há uma cisão, né? Muitas vezes o professor vai dando aula e aquele aluno fica por conta do auxiliar, você está entendendo? E no fundo é ele que acaba às vezes criando alguma atividade para fazer com o aluno, senão o aluno passa às vezes o tempo todo da escola pintando, colando, vendo revista, você está entendendo? Fazendo uma atividade completamente paralela a tudo que a classe está fazendo. Então é aquilo que a gente chama de uma inclusão precária, uma inclusão excludente. Né? Mas deixa eu só te falar, quando você estava comigo na fundação, eu estava como coordenadora. Agora eu só estou coordenando disciplinas, não estou coordenando mais o colegiado. Não, é disciplina agora. Agora eu coordeno uma disciplina de projetos, chama-se ASEX. Eu acho que na sua época não tinha ainda, não era obrigatório. Não tinha. Agora ela é obrigatória. A gente fica coordenadora, chama Ação Curricular de Extensão, é uma obrigatoriedade do governo federal. Todos os cursos de bacharelado, de licenciatura, 10% do curso tem que ser feito em projetos de extensão, que liga o aluno à comunidade. Tá certo. Tem outra questão aqui, Marli, ó. Meu filho tem TEA e a escola nega a contratação de um acompanhante de sala para ele. A escola pode negar este pedido? Olha, pelo estatuto não. Não pode negar. Se é um direito da criança, a escola tem que providenciar. O que acontece? A escola particular, ela vai resistindo porque ela vira um custo para ela. É um profissional que ela tem que contratar para um aluno.
Algumas escolas, muito marotamente, acaba tentando transferir esse custo para os pais, o que é um erro. Porque o aluno é aluno matriculado na escola. Eu não pago 2 matrículas para uma criança só, nem pago 2 materiais pedagógicos para um aluno só. Você tá vendo? Mas algumas escolas, aquilo que eu falei, né? Eu não posso pegar a vaga, mas eu quero fazer uma pressão. Então eu começo a fazer essa pressão dizendo assim: olha, tá vendo? Eu não tenho professor especialista aqui. Você está exigindo uma coisa que eu não tenho. Acho que ele não deveria ficar nessa escola, ele deveria sair, não sei o quê, né? A escola fica tentando fazer um jogo político para ver se o pai sai sem que exija que cumpra-se a lei. Agora, se a mãe for bem entendida, conhecer bem o estatuto da pessoa com deficiência, que é um documento público que está aí, ver lá no capítulo de direito à educação, tudo, e começar a exigir, falar para a escola que se a escola não cumprir com essa determinação, então ela vai por via judicial, aí, e ela consegue, viu? Ela consegue com maior facilidade. A promotoria pública abre fácil a exigência para colocar. Só para você ter uma ideia, alguns alunos, por exemplo, não vou falar o nome da faculdade, mas tinha na faculdade vários alunos com deficiência e eles acabaram, o pessoal se juntando, foram na promotoria pública. Hoje essa faculdade tem um núcleo de inclusão. Olha só. Um núcleo de inclusão. Então a promotoria pressiona, como a escola de educação básica, então muito mais rápido do que no nível superior. Então eu diria para essa pessoa que ela tem de exigir sim, o direito do filho dela ter um acompanhante. Eu não sei que nível que ele é, né? Se ele é nível 1, nível 2, nível 3. A gente diz nível porque dentro do IDEA você tem alunos que precisam de apoio, porque são nível 2 ou 3, ou não precisa do apoio, porque é nível 1, né? Então ele é verbal, ele se interage, ele se comunica, então não precisa ter uma pessoa individualmente para ele. Mas se ele for o nível 2 ou 3, e tem muitas dificuldades, muita hipersensibilidade, tem dificuldades para alterar a rotina, precisa de alguém o tempo todo, porque são crianças ou jovens, às vezes, que não conseguem acompanhar a aula da lousa, precisa que alguém passe numa folha mais individualizada para ele, precisa que, às vezes, aquela ordem, aquilo que o professor está solicitando tenha imagem, tenha algum outro tipo de recurso. O auxiliar ajuda bastante nesse sentido. Então, é um direito dele, sim. Tá certo. Ô Marli, você sabe que aqui, ó, nós temos algumas considerações aqui dos nossos seguidores, ó. Boa noite, seja bem-vindo em nossa região. Você está aqui hoje em Bebedouro, hein? Professora Marli maravilhosa, todo dia compartilhando os seus saberes, amo demais. Andréia, a Lilian deu boa noite, o Valdeci também. Aqui, ó, a gente tem isso. Tá fugindo aqui, ó. É porque começa a subir, né? Ana Paula Brasil, isso é uma realidade, só eu sei, enquanto mãe, o quanto eu lutei para que meu filho chegasse na universidade hoje. Com esse decreto, vejo que muitos professores irão desistir de educação especial inclusiva. O André Lopes aqui, que é do nosso cowork, dá boa noite, coloca programa top. A Ana Lúcia manda I love you. O Sander, parabéns, doutora Sabina. Marcos, pela escolha do tema e pela escolha da convidada. Obrigada. Silvana, da boa noite. Excelente, parabéns, doutora
Jaci. As pessoas às vezes confundem, até a Marli falou, eu vou te chamar de Jaci, de Jaci, de Sabina. Aí eu falei para ela, olha, em Diadema era a professora Jaci, mas a Marli sempre me chamou de Jaci, muitas pessoas chamam. Aqui em Bebedouro me batizaram pelo meu sobrenome, que é doutora Sabina, e pegou também bem. Então, professora Jaci, doutora Sabina, e a gente está aí para estar contribuindo aí para que a nossa educação, né, e seja plena, né, porque é o que a gente sempre busca. E ali isso está dentro da nossa Constituição também, né, a questão dos direitos iguais, da igualdade, dos direitos. E quando a gente fala aí nessa questão, né, Otéia, a questão do autista, que está muito hoje em dia a gente tem muitos casos. É porque antigamente ficava escondidos, a gente nem vai entrar nessa questão, né? Mas hoje a gente tem muito na escola e como um todo na sociedade. E essa questão dos direitos, a família precisa mesmo. Então você pai, você mãe, que tem um filho que depende aí, que de repente tem algum tipo de deficiência e que precisa de atendimento, busca sim. Tem que buscar lá a coordenadoria da educação. Se for uma escola municipal, vai ser a coordenadoria do município. Se for do estado, do estado. Não resolveu a situação, procura sim a Defensoria do Estado de São Paulo, que sempre vai ter um advogado à disposição para estar atendendo, né? E caso não consiga, porque aí depende de renda e tudo mais, procura um advogado de sua confiança para buscar os seus direitos, porque é o direito do teu filho, é teu direito também. Então você não pode, você enquanto responsável pelo seu filho, já que ele não tem como buscar esse direito, você vai buscar para ele. Porque é para isso que a gente tem educação e tem o direito. E é através da informação que a gente busca, inclusive, Marli, no nosso programa Direito Sem Dúvida, trazer esse tipo de tema, porque é muito importante, porque é um tema do dia a dia, né? Então, quantas pessoas não têm, hoje em dia, negado o direito de uma terapia, né? O direito de um tratamento adequado, o direito de um professor dentro de sala de aula, o acompanhamento. Igual você falou, tem escola que meio que convida essa criança para sair da escola, ou seja, algo totalmente excludente. Então não pode. Então até quando? Então a gente não pode calar. A gente tem que lutar e lutar sempre. Que sempre foi nossa bandeira, não vai deixar de ser, a luta pela igualdade, a luta pela qualidade da educação e todas essas bandeiras que a gente acredita que vai fazer o bem para a nossa sociedade. E é só através da luta que a gente tem as conquistas. Só que para a gente lutar, a gente precisa saber o quê. Então, por isso a importância da formação e da informação para a gente saber lutar e saber dos nossos direitos, não é, Marli? Olha, Marli. Só para completar uma coisa, e hoje, por exemplo, com a internet, com as pessoas tendo acesso, né, o celular hoje é um mini computador, né? Então eu falo assim, os pais precisam saber que existe um estatuto desde 2015, são 10 anos, né? Muita coisa já foi alterada nesse estatuto, muita coisa foi melhorada, mas muito pai nem sabe que existe estatuto. Por exemplo, quando ele saiu, o transtorno do espectro autista não era contemplado. Depois as pessoas brigaram, se movimentaram e incluíram dentro do Estatuto TEA. Por quê? Porque muitos alunos do TEA também têm a deficiência. Outros não, tá certo? Mas muitos têm. Então, hoje o TEA é contemplado como qualquer outra deficiência. Tem TAE, tem de atendimento, tem de PEI, que é o plano individualizado, tem que ter desenho universal, tem que ter tudo isso. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá, é a última questão, não surgiram outras, mas depois eu gostaria que você falasse dos livros também. Então eu vou para essa pergunta agora, que é a próxima dúvida, e aí na sequência a gente vai falar dos livros, tá bom? A escola é obrigada a fazer adaptações curriculares ou de material para ajudar no ensino das crianças com deficiência? Ficou mais ou menos respondida essa já também, né? Ela falou do plano. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos assim, currículo é algo que tem que ser flexível.
currículo não pode ser engessado, né? O currículo sempre é flexível. Quando eu faço um plano educacional individualizado, eu vou elencar objetivos, conteúdos, vou verificar se você tem recursos muito específicos. Às vezes, o recurso, eu falo, é uma coisa tão simples. Às vezes é forrar a mesa do aluno com aquele EVA, né? Aquela borracha de EVA, né? Sim. Você forra e facilita para o aluno para não ficar caindo material. Às vezes é um caderno que você pode fazer no computador, em vez da pauta ser de 2 centímetros, você faz de 4, ele já vai escrever melhor, né? Você faz uma pauta mais grossa. Às vezes as adaptações são coisas pequenas, não é um bicho de 7 cabeças, não é tirar um conteúdo pelo outro. Que a briga é, sempre quando você fala de adaptações, vai tirar esse conteúdo, isso é importante. Eu falo, tudo é importante. Só que quando a gente tem que fazer uma análise, a gente vai ter de tirar alguma coisa para colocar outra. Às vezes, naquele momento, eu preciso tirar esse conteúdo para que ele aprenda esse primeiro, depois aprenda esse, né? Então, eu diria assim, as adaptações são necessárias, geralmente elas são feitas pelos professores da sala e pelos profissionais do AEE. Só que muitas vezes, como eu te disse, quando o AE está num polo, ele vai atender vários professores, às vezes ele não consegue fazer essa parceria, que a gente chama de ensino colaborativo ou co-ensino, né? Quer dizer, uma das grandes vitórias que a gente vê, quando a gente puder ter, em cada escola, não só o desenho universal para todos, sejam eles deficientes ou não, sejam eles novos, idosos, sejam eles... que é um outro assunto que ninguém fala, mas que tem um monte de problemas, é você pensar, por exemplo, numa população anã, né? O nanismo, crianças muito pequenas. Como é que a cidade olha para o anão, né? Para a vida de uma pessoa que é anã? Como é que a cidade olha, por exemplo, para uma questão que é meio invisível também, né, que passa desapercebido, que é para as pessoas que estão chegando muito. Aqui em Santo André tem muito, tem até escola que já tem quase 30% de alunos é estrangeiro, vieram do Haiti, vieram da Bolívia, e são crianças que não falam português. Como é que eles aprendem português se não tiver um AEE que vai ensinar um professor no contraturno que vai ensinar português para essas crianças? Muitas vezes eles vêm alfabetizados do lugar que eles vêm. E eles não vêm com o francês, eles vêm com o dialeto crioulo. Então, hoje você tem uma diversidade na escola que se precisa se pensar no desenho universal para todos. Precisa pensar que muitos precisam sim ter um plano educacional individualizado. E o ensino colaborativo ou co-ensino é essa parceria entre diferentes profissionais pensando na mesma criança. Então, o professor especializado, ele vai pensar junto com o professor como é que ele vai fazer algumas adaptações. Que materiais ele precisa fazer adaptação? É um lápis adaptado, é uma caneta, a criança não escreve, é um computador que ela precisa, um laptop. A tecnologia assistiva tem de vir para isso. Já se a gente tem tantas coisas que garantiriam a inclusão com qualidade de todo. Tecnologia assistiva é uma coisa assim que daria acesso a muitas coisas. Crianças, por exemplo, que têm problemas motores, né? Eu tive uma aluna na faculdade, ela tinha uma patologia, ela conseguia escrever durante 1 hora, mais ou menos, ela escrevia. Depois de 1 hora, a letra dela sumia. Ela não tinha força muscular. Então, a gente fazia uma série de adaptações, principalmente em dia de prova, que às vezes as provas eram dissertativas, muito longas, levava muito tempo. Então, eu diria assim, é importante fazer essas adaptações, é importante ter esses parceiros.
a escola precisa de uma rede de apoio. Pais, né, profissionais, entendam, a escola sozinha não responde a tudo. Não existe curso de formação inicial que vai responder a toda a demanda da escola. Agora, a escola pode, sim, ter uma autonomia pedagógica, promover formações continuadas para tentar atender às suas demandas, né? Não pode ser uma formação continuada que atenda a demanda, sabe, estratosférica. Não, tem que ser minha demanda real, que eu preciso para minha formação continuada. E a escola precisa ter interlocutores da saúde, do esporte, da cultura, tá certo? De outros profissionais da educação, de outros profissionais que possam vir enriquecer a minha formação e me contribuir para que, de fato, o meu aluno aprenda, gente. A escola não é lugar de passeio. Eu só vou lá ocupar uma cadeira física e ficar lá umas horas. Não, eu vou lá para me apropriar de conhecimento. Eu acho que isso é super importante, né? Então, eu vejo que a gente precisa lutar muito, eu vejo que nós tivemos avanços, desde que eu comecei na área da educação especial, a gente teve muitos avanços, mas a gente ainda tem muitas resistências, muito desconhecimento. Eu acho que eu queria, já de antemão, te agradecer muito por ter esse momento para falar de uma área que é uma área que não é atrativa para todo mundo, porque as pessoas acham assim, o meu filho não tem deficiência, tudo bem. Não, hoje meu filho não tem, mas tem de lutar por uma escola, não só para o meu filho, uma escola para todos. Porque uma sociedade bem escolarizada, com boa educação, com acesso à cultura, acesso ao esporte, é uma sociedade que cresce, é uma sociedade que se desenvolve, que luta para ser cada vez melhor. Então, eu acho que é isso, né? Que eu gostaria de contribuir bastante, espero ter contribuído um pouco aí, né? Com esse pensar. Então, é isso. Olha, Marli, você sabe que assim, o nosso horário ele já está indo, ó. 21h19 agora. Estamos com 119 pessoas ao vivo, então é um dos nossos recordes também. Então, muitas pessoas assistindo. Depois esse nosso programa, ele fica na rede social, ele fica no YouTube, ele fica, muitas pessoas compartilham também no Instagram, no Facebook. Então as pessoas podem ter acesso, né? Além de acompanhar o programa ao vivo, pode estar vendo as gravações depois. Nós já estamos indo para as considerações finais. Só o que acontece, eu gostaria muito assim que você falasse um pouco, pelo menos, eu sei que é difícil falar, né, dos seus livros, mas é importante a gente trazer, porque quem quiser conhecer mais sobre a questão da deficiência, da educação especial, a Marli é uma pessoa que tem uma trajetória imensa, conforme eu já falei para vocês, ela tem muita propriedade, muito conhecimento, e além de todo o acompanhamento que ela faz, ela também é escritora. Então, o livro dela, A Representação da Deficiência no Cotidiano Escolar, é um livro que eu tive a oportunidade de ir, inclusive, no lançamento, lá na Fundação Santo André. Nós fizemos um lançamento também dele na Associação dos Funcionários Públicos, né, em Diadema. Então, esse livro aqui é topíssimo. Aí tem esse outro aqui, Políticas Públicas, Educação, Tecnologias e Pessoas com Deficiências, né? E tem muitas publicações. A Marli vai lá na Cielo para ver como tem Marli lá, né? E tantas outras, E aí o que acontece? Quem quiser aprofundar mais, pode estar buscando aí a questão do livro para estar se apropriando, e pode também ter um canal de interlocução com você. Então, eu gostaria que você já fosse para as considerações finais, falasse um pouquinho dos seus livros e deixasse sua rede social também. Então, tá bom. Os livros, o Múltiplas Leituras Diferentes Significados, foi o primeiro que a gente escreveu, eu e a professora Shirley Silva.
viúva, uma querida minha, infelizmente, no ano passado eu a perdi, né? Nós perdemos uma grande professora, uma professora que fazia um trabalho excelente na USP, e aí, só um pouquinho. Ai, desculpa, caiu um negócio aqui. Aí, assim, é uma questão da vida mesmo, que fez, na época, a gente montou esse primeiro livro a partir de um congresso que a gente fez. Então, ele é um conjunto de textos que vão falar sobre essa perspectiva das múltiplas leituras e diferentes significados, olhando para a educação especial. Então, inclusive, tem um texto da Sônia Krupa nesse livro que é uma graça, é um tesouro, né? Onde ela faz uma reflexão sobre isso, sobre políticas públicas, sobre essa questão do direito de todos na escola, muito bacana. Aí houve um avanço significativo das discussões políticas, a gente resolveu convidar um conjunto de outros colegas e escrevemos esse livro voltado para as políticas públicas, no questionamento mesmo do que significa a força da lei, o que é política pública, por que as pessoas ainda no Brasil têm uma grande resistência com a coisa pública, né? Então as pessoas acham que tudo que é público não é bom, então tem que privatizar, e aí as pessoas esquecem que tudo que privatiza seleciona na porta. Se eu quero uma sociedade inclusiva, se eu quero uma sociedade onde todos têm direito, se eu quero uma sociedade cada vez mais engajada no direito de todos, onde o ir e vir seja igual para todos, onde a igualdade não seja uma forma de me diferenciar, tá certo? Mas sim uma forma de enaltecer as minhas qualidades. Ser diferente não significa ter desigualdade. Não é porque eu sou diferente que você tem que me tratar desigual. Você tem que me tratar desigual sempre que a minha diferença me inferioriza. Quando você coloca, eu gosto muito dessa frase do Boaventura, quando você coloca a minha diferença numa posição de inferioridade, aí eu tenho de ressaltar a minha diferença, mas se não, você tem que lutar pela minha igualdade. Então, eu sempre digo assim, esses livros surgiram de movimentos, de congressos, de muita luta que a gente fazia, de assessoria à rede, de dar formação para professor, dar formação para gestores, que a gente foi sentindo, e aí fomos agregando pessoas que também pensavam assim, e surgiu os 2 primeiros livros. O terceiro livro que eu lancei, né, que você estava junto comigo, né, e foi muito gostoso, estar lá na associação, esse é um livro que veio de um embate meu desde os anos 90, por acreditar muito que ainda a representação social da deficiência é o que primeiro entra na vida das pessoas. Então, o professor não olha que ele tem 30 alunos, ele olha lá, eu tenho uma cadeirante. Então, o que ele está olhando é a cadeira de rodas, não é a criança. Então, a representação que ele tem daquela criança é uma cadeira de rodas. Então, a cadeira de rodas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, essa criança não vai poder fazer nada. Então, ele não olha para a pessoa que está na cadeira de rodas. Primeiro é a pessoa, é uma criança de 3 anos, de 5, de 10, de 15, você está vendo? É uma criança, um jovem que está ali. Não é uma bengala de cego, é uma pessoa que está ali. Então, eu digo assim, essa representação, ela me indagou nos anos 90, o meu mestrado foi sobre isso, e depois eu fui convidada a dar um conjunto de formações pelo Ministério da Educação, e tive uma oportunidade ímpar de andar pelo Nordeste. E aí eu fui vendo que a minha representação existia em todos os espaços, não era só no espaço de Diadema, onde eu tinha feito a pesquisa.
E aí aquilo me indagou tanto que resolvi, então, escrever um livro falando sobre isso. Então, o livro vai falar sobre isso. O que é ser deficiente, os estigmas, como que essa representação permeia o social, como é que as pessoas avaliam o outro simplesmente por um estereótipo. Então, esse foi o livro. Fora isso, eu tenho artigos, e aí eu fui escrevendo tanto no campo da educação especial, como da formação docente, e também trazendo um pouco de uma vertente que é da educação infantil, porque a lei garante que a educação especial seja transversal, da educação infantil até o ensino superior. Só que todo mundo focava muito no fundamental, e o infantil ficava meio assim, sabe? Parecia que as crianças pequenas não precisavam de apoio, não precisavam de auxílio. Então, eu comecei a escrever algumas coisas voltadas para o campo da educação infantil, do brincar, da importância do brincar, da inclusão, dos direitos da criança também bem pequena. Então, isso. Bom, eu vou falando demais, mas sou muito tagarela, você sabe disso. Mas eu quero agradecer a todos que estiveram presentes através da rede, compartilhando comigo, passar esse momento que é singular, que é ímpar. Quero agradecer ao convite, a generosidade de estar aqui e de dividir um pouco com vocês esses meus conhecimentos, essas indagações, essa minha luta, que é uma luta que eu falo que ela é constante, contínua, porque eu ainda acredito que é pela educação que eu transformo a sociedade, não a educação como diz a Folha. A educação transforma os homens e os homens transformam a sociedade. Então, eu acredito que a educação vai transformar pessoas e que, quem sabe, cada vez mais, eu falo para os meus alunos, eles serão alunos que vão lutar pela inclusão como princípio político, não como denominação de nada. Inclusão é um princípio político que rege o direito de todos, sejam eles quem forem. Tá certo? Então, essa a minha bandeira, eu sempre falo isso para os meus alunos, quando eles falam assim, professora, eu tenho um aluno de inclusão, eu falo, não, você tem um aluno, não é nem de inclusão, nem de exclusão, ele é um aluno. Né? Assim como eu não gostaria de ser chamada, eu tenho uma professora de inclusão. Não sou professora de inclusão, eu sou a Marli. Né? Então, quero agradecer infinitamente a todos vocês, quero agradecer a todos os participantes e, olha, você mora com educação, um abraço grande, apertado, obrigada mesmo. Ô Marli, só temos a agradecer os nossos seguidores também, a gente está com 121 pessoas ao vivo numa sexta-feira, dia 31 de outubro, hoje à noite, que eles falam do Halloween, né? Então, tem muita gente comemorando, mas tem muita gente aqui aprendendo um pouco, né? Um pouco, não muito, né? De todo esse conhecimento que você tem. E assim, Marli, ficou com gosto de quero mais, eu não quero nem saber. O ano que vem a gente já vai fechar uma agenda, que a agenda é hiper difícil com você, para você participar conosco de outro programa, tá? Se você topar o convite, a gente já agenda. Sempre tive enorme admiração por você, desde quando eu entrei na prefeitura de Diadema, lá nos anos 90, que foi onde eu tive a oportunidade de te conhecer e te acompanho sua trajetória, assim, como fã, né? Fã mesmo, de gostar e de saber dessa preocupação que você tem com a educação, especificamente com a educação especial, né, que a gente coloca. Então, isso para mim é maravilhoso. Agora eu quero saber, sua rede social, deixa para o pessoal, porque de repente alguém tem alguma dificuldade, tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida com você, aí manda lá e de repente você pode estar respondendo. A gente por aqui também responde, mas a especialista mesmo nessa área é a doutora Marli Vizin.
Então, eu tenho, eu tenho Instagram, que é MVizin, né? Instagram, e o Facebook, que é Marli Vizin. Ah, então tá fácil. Pessoal, é Marli Vizin. Marli Vizin, vai lá, acompanha Marli Vizin no Instagram, no Facebook, aí já vai lá, acompanha também a doutora Sabina ou professora Jaci, e estamos nessa toada aí. É bem facinho. Eu não nasci na tecnologia tão avançada, mas eu tenho as redes, pode mandar, eu respondo. Se quiser meu e-mail, também tem, né? Marli Vizin, tudo junto. Eu sempre lembro do Vizin com M de Maria, porque existe muita gente que tem Vizin com N. E aí, quando com N, não vem para mim de jeito nenhum. Mas é marlivizin@uol.com.br, pode mandar perguntas, pode mandar questões. Eu não vou dar um institucional, porque o institucional fica mais para as questões institucionais mesmo. Mas pode mandar no meu pessoal, marlivizin, tudo junto, @uol.com.br, mas com muito prazer. Podemos manter contato, é super legal fazer essas trocas, tá? E agradeço o convite, sabe que você pode contar comigo, a gente vai fazendo sim outras conversas. Ah, muito obrigada, Marli, obrigada mesmo. E assim, até a próxima, tá bom? Até a próxima, que vai ser breve. Pessoal, olha, queremos agora encerrar o nosso programa, videocast Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. E lembrando vocês que sempre, todas as sextas-feiras, das 20 às 21h30, temos o nosso Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina. Hoje tivemos o imenso prazer, através do link, estar com a doutora Marli Vizin, diretamente de Santo André, né? Então isso prova que o nosso programa ele está com alcance assim bem grande, a gente está com uma audiência tremenda e a gente quer contar com vocês sempre. Quero agradecer todos os nossos seguidores, as pessoas que participaram. A gente não consegue ler todas as mensagens por causa da questão do tempo, mas a gente vai respondendo. E você que tem dúvida, qual é a sua dúvida? Qual é o tema que você gostaria que viesse aqui para o nosso Direito Sem Dúvida? Entra lá em contato conosco, aqui pela CWB Comunicação, ou pelo meu canal no Instagram também, doutora Sabina, professora Jaci. Estamos lá para atender vocês da melhor forma. Precisou também falar com a Marli Vizin, eu tenho o contato da Marli Vizin, vocês podem estar falando através de mim, tá chamando a Marli, a gente faz essa interlocução. Marli é uma educadora maravilhosa, e eu aqui como educadora e agora advogada, também trouxe esse tema para vocês hoje, assim, de grande relevância, e que muitas pessoas têm dúvida. Então, quero estar agradecendo nessa sexta-feira, dia 31 de outubro, e semana que vem tem mais. Semana que vem teremos outro programa, Direito Sem Dúvida, com a doutora Sabina. Conto com vocês e boa noite. A CWB Comunicação apresentou Direito Sem Dúvida com a doutora Sabina Matos.